como educadores, nós devemos ter o compromisso com a assiduidade. Gente, principalmente quem for trabalhar na educação infantil. Isso é muito importante, porque é na educação infantil que a gente estabelece vínculos afetivos com a criança e a criança estabelece vínculos afetivos conosco. O que acontece? Se o professor fica faltando, mandando substituto, colocando atestado e não vai, a criança, ela começa a não querer ir para a escola, começa a ficar febril antes de ir para a escola, começa a apresentar N sintomas, né, que resultam no mal-estar da criança, afetam a saúde da criança. Então, principalmente o professor de educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental, ele precisa ser um professor assíduo, né? Ele precisa estar sempre lá. Todos nós também precisamos ser o quê? Pontuais. O nosso horário da aula começa às 7 horas, pelo menos 5 minutos antes nós devemos estar nesse espaço para acolher, para recebermos as nossas crianças, né? Para que ela se sinta acolhida, querida, segura. Então, são responsabilidades dos professores a assiduidade, a pontualidade, a higiene. Por quê, gente? A criança, ela se espelha naquilo que ela acha positivo. Se ela tem um vínculo com você, ela tem uma admiração por você, ela vai se espelhar em você. Então, a sua higiene, a forma de você se vestir, influencia essa criança. É um modelo para essa criança. Então, nós educadores temos que estar sempre arrumados, com a higiene em dia, né? Para ser exemplo para essa criança, ser um exemplo positivo. Como é que eu vou trabalhar a questão da higiene em sala de aula se eu, professora, não me arrumo, né? Vou lá fedendo dar aula, descabelada, com feijão no dente, né? Pingando de suor. Então, quer dizer, com a minha roupa inadequada, né? Mostrando os seios ou que não me permita sentar no chão. E eu trabalho na educação infantil. Então, as roupas devem ser adequadas, a higiene deve ser preservada e mostrada para a criança e trabalhada em sala de aula, a minha pontualidade para que eu receba a minha criança, né? Não faltar. Outro ponto muito importante é nos atualizar sempre. Quem escolheu ser educador tem que gostar de ler e se autoformar sempre, porque nós vamos ter dentro da nossa sala de aula diferentes alunos, diferentes culturas, diferentes regionalidades. Podemos ter o aluno deficiente também é meu aluno. Eu não tenho que ficar pensando que só lá a professora que é designada como apoio que vai ter que trabalhar com essa criança deficiente. Não, eu também. Então, se eu não sei, se eu não conheço essa deficiência, eu vou ler, eu vou pesquisar, né? Eu vou me autoformar, eu vou entrar lá, vou no Google, vou numa biblioteca, eu vou entrar e vou pesquisar sobre esse tema. Eu vou comprar um livro sobre esse tema, eu vou ler, eu vou estudar. O papel do professor é ele ser pesquisador, é ele ler, estudar e buscar respostas para os problemas que ele tem em sala de aula. Se eu tenho um aluno deficiente, eu vou buscar um jeito de ajudá-lo. Se eu tenho um aluno dislexo, que troca as letras, que tem uma escrita espelhada, eu vou buscar como trabalhar com esse aluno. Se eu tenho um aluno autista, eu vou ler sobre o autismo. Eu tenho um aluno com síndrome de Down, eu vou ler sobre como trabalhar com esse aluno com síndrome de Down. Eu tenho que buscar a minha autoformação e também fazer as formações continuadas, porque nós sabemos que nós, professores, somos constantemente avaliados. Então, terminou a graduação, faça a pós. Terminou a pós, faça um mestrado,
faça um doutorado. O professor, ele tem que estar sempre estudando. Um pós-doutorado, ele tem que estar sempre buscando respostas, sempre se atualizando, senão ele também fica fora do mercado de trabalho. Porque todo processo seletivo tem o quê? Prova de títulos. Entra quem tem mais títulos, né? Então, tudo isso vocês têm que ficar atento, principalmente ao mercado de trabalho, né? E quanto mais cursos, mais pontuação você faz. Uma pós-graduação, vamos supor, vale 10 pontos, um mestrado vai valer 20, um doutorado vai valer 50, então quanto mais estudo você tiver, mais valorizado você é pelo mercado de trabalho. Então, é importante que você sempre esteja se atualizando, se capacitando, até porque nós nunca estamos prontos, né? Nunca estamos prontos. Sempre há uma novidade, sempre há uma questão diferente na nossa sala de aula que nós temos que buscar respostas, né? As respostas não vêm de mão beijada, a gente tem que buscar, a gente tem que ir atrás, a gente tem que se atualizar sempre. E a escola, principalmente a escola pública, ela recebe um público heterogêneo, até porque as pessoas não são iguais, as pessoas são diferentes. Então, para muitas crianças, a escola é a primeira oportunidade de coexistir com as diferenças, né? Então, as diferenças, elas estão presentes na escola, dentro da nossa sala de aula, e elas enriquecem o debate, né? É muito importante, porque um aprende com o outro. Todos os alunos da nossa sala de aula, eles desfrutam do mesmo direito? Essa é uma reflexão, uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias, né? Então, é fantástica essa oportunidade para que aprendam que todos são dignos de serem tratados com respeito, na sua singularidade, respeitando a diferença dessa criança, respeitando a deficiência dessa criança, respeitando a dificuldade dessa criança, que ela se sinta acolhida por nós, professores, né? Vocês já assistiram aquele filme Como Estrelas na Terra, que é a história de um menino que tem dislexia, a ação do professor de artes, né? Como que muda a visão da escola, das crianças, da família e do próprio menino. Tá na Netflix, se vocês quiserem assistir, Como Estrelas na Terra. É um filme sobre uma criança com dislexia. A educação, ela pode ser tomada enquanto prática social a qual se acopla determinada visão de mundo transformadora da realidade ou não. Ponderando sobre a dimensão transformadora, a educação persegue, entre outros fins, gerar o autoconhecimento do educando, enquanto ser pensante e construtor da sua existência. Trata-se de levar quem se educa a se posicionar criticamente em relação à natureza, à sociedade, ao mundo e ao tempo em que vive. É formar cidadãos críticos, formar pessoas questionadoras, problematizadoras, pessoas que leiam nas entrelinhas, que recebam uma notícia e busquem saber, se aprofundar sobre essa notícia, saber se essa notícia é verdadeira, né? Questionar o que há por trás disso, porque nada nessa vida é neutro, tudo tem uma relação de poder por trás, tudo tem uma intencionalidade por trás. O jornal, quando dá uma notícia, ele tem uma intencionalidade. A revista, quando traz uma notícia, tem intencionalidades. Quando escrevemos um artigo, temos intencionalidades, nada é neutro. Então, formar um cidadão crítico é formar um ser pensante, uma pessoa que pensa, que questiona, que problematiza, que busca ler nas entrelinhas, né? É uma pessoa que não se deixa ser dominada e nem
como que fala, vai pela cabeça das outras. Não, é uma pessoa que para, que pensa a respeito daquilo, né? Não é pegar uma notícia e sair reproduzindo, mas pegar essa notícia e pensar o que está por trás disso, né? Lá na plataforma, nos slides das aulas 3 e 4, eu coloquei lá o link do Código de Ética do Pedagogo, do Código de Ética da EAD e da Lei do Plágio. Por que a Lei do Plágio? Porque plágio, gente, é crime. O que é plágio? É a apresentação feita por alguém, como se fosse de sua própria autoria, de um trabalho, de uma obra intelectual de outra pessoa. A palavra plágio, ela provém do termo em latim plagium, que quer dizer furto, ou seja, é um crime, né? Assim ocorre plágio nas obras acadêmicas quando alguém apresenta ou assina como seu, todo ou em parte, texto, representação gráfica, imagem, qualquer coisa, qualquer outro tipo de produção intelectual de outra pessoa, sem o devido crédito, sem dizer de quem é aquela ideia, de quem é aquela obra, de quem é aquela imagem. Isso é roubo, isso é furto, isso é crime. E nós temos muito disso na academia. Semestre que vem, sexto semestre, vocês vão estar escrevendo o projeto de pesquisa de vocês, né? Eu espero que vocês já estejam lendo sobre as diversas temáticas, como eu falei lá na disciplina de metodologia e prática da pesquisa. Lembra? Então, eu espero que vocês já estejam lendo sobre vários temas, para ver qual vocês têm mais afinidade, mais familiaridade, que vocês gostem da leitura, para que vocês possam escrever o projeto de pesquisa de vocês. No projeto de pesquisa e no próprio artigo que vocês vão escrever no 7º semestre, não há problema citar os autores, né? Você pode ir lá fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, desde que você coloque dentro das normas da ABNT e dê os créditos à pessoa correta, ou seja, a pessoa que falou aquilo, né? O ano e a página. Existem vários tipos de plágio, gente. Tem o plágio direto, que é isso que eu tô falando, Ctrl+C, Ctrl+V, só que aí a pessoa não põe o nome do autor, nem o ano da obra, nem a página de onde tirou, vira crime. Mas se colocar o nome do autor, ano e página, não é crime, é uma citação dentro das normas da ABNT. Tem o plágio indireto, que é quando eu leio o que o outro escreveu, escrevo com as minhas palavras a ideia do outro, mas a ideia continua sendo dele. Portanto, eu tenho que colocar lá o nome dele e o ano. Ah, Gisele, mas eu não fiz Ctrl+C, Ctrl+V, eu coloquei com as minhas palavras. Tudo bem, mas a ideia continua sendo dele. Está com as suas palavras, mas a ideia é dele. Então, coloque lá autor e ano. O outro é plágio de fontes. Eu pego lá, tô lendo um artigo, gostei de uma citação. Copio essa citação no meu trabalho, dou lá o Ctrl+C, Ctrl+V, vou lá na referência e copio também as referências que a pessoa colocou e ponho no meu trabalho como se eu tivesse lido. Mas não, eu peguei a citação pronta e as referências prontas. Então, isso é crime, isso é plágio, plágio de fonte. E esse é facilmente identificado. O plágio consentido, que é quando eu pago alguém para fazer o TCC para mim, né? Essa é a forma mais fácil que a gente tem também de detectar esse plágio, né? Quando a pessoa comprou, por quê? Porque a gente conhece a pessoa ao longo dos 4 anos do curso, conhece o vocabulário da pessoa, a forma como a pessoa fala, escreve, e de repente aparece um trabalho pronto, sem ela ter vindo em nenhuma orientação. Então a gente sabe que ela pagou para alguém fazer, porque ela não tem aquele vocabulário, ela não compareceu
nas orientações presenciais, nos encontros presenciais, e aparece com o trabalho pronto. Então, é plágio consentido, que é a compra de um TCC. E o autoplágio, que isso são autores pesquisadores que, às vezes, eles mesmos se citam e esquecem de dizer que é uma citação, que eles já escreveram aquilo em alguma outra obra. Então, existem esses tipos de plágio. Plágio é crime? Sim. É violação dos direitos autorais, é crime, está previsto no artigo 184 do Código Penal, com punição que vai desde o pagamento de multa até a reclusão, que é a prisão, de 4 anos, dependendo, né, da extensão da forma como o direito do autor foi violado. Citar corretamente é plágio? Não. Se você cita, coloca lá o nome do autor, o ano e a página, não é crime, porque toda pesquisa contém citações. O ato de citar corretamente não configura plágio. Contudo, não basta apenas citar a obra e o autor no final do texto. É necessário dar o tratamento adequado à citação. Colocou a citação, já coloca, né, o nome do autor, o ano e a página. E coloca lá nas referências também. Coloca no texto e nas referências você vai colocar o nome do autor, a obra, né, o ano, a página, tudo ali certinho. Se você citar dentro das normas da ABNT, não é crime. O que é crime é você pegar a ideia de alguém e tentar dizer que é sua. E hoje, qualquer farejador de plágio, gente, mais simples que seja, já aponta. Por quê? Porque nós temos todas as obras hoje digitalizadas, disponíveis, né, no ambiente virtual. Então, é muito fácil ser detectado um plágio, porque os livros já estão no Google, os textos, os artigos estão tudo disponibilizados já na internet. Então, colocou ali, qualquer farejador de plágio, a gente já detecta. Então, vamos ter ética, né? Vamos ter moral, né? Semestre que vem, vamos escrever o projeto de acordo com as leituras que vocês gostam, que vocês se familiarizaram, sobre matemática que vocês deem conta de ler, tenham prazer em ler sobre ela, né? E no 7º semestre vocês vão escrever, vão fazer as citações dentro das normas da ABNT, né? Sem roubar a ideia de ninguém, sem burlar a lei, né? Sem infringir o código moral. Vamos lá, vamos escrever, vamos citar corretamente dentro das normas da ABNT, vamos fazer a leitura. Sem leitura não tem escrita, então tem que ler muito para que a gente possa conseguir escrever. E como educadores, vamos ser éticos e vamos ensinar os nossos alunos, por meio do nosso exemplo, a serem éticos também. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo, por terem assistido esse vídeo. É um prazer estar com vocês na disciplina de Educação Profissional, Trabalho e Ética. Beijo, fiquem com Deus, fiquem em casa.